Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. Vamos lá, tema do programa de hoje. Semana passada falamos: onde está a justiça de Deus quando alguém nasce com deficiências físicas ou mentais? Bom, colocamos esse programa e foram muitas as dúvidas que chegaram. Então o programa de hoje vai ser para tirar essas dúvidas, tá legal? A gente falou, dessa justiça de Deus, enfim, assiste o programa anterior. E aí perguntaram o seguinte: Sérgio, sou espírita há muitos anos, já li muitos livros, sei a respeito da deficiência humana e dos animais. Qual explicação você pode dar? Pois tenho visto vários animais deficientes. Muito bem. O que acontece? Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre os três reinos: reino animal, vegetal e mineral. Então ali você vai ter um esclarecimento bem legal, tá? Então o espírito do bicho, do animal, ele vai passar por expiações, por sofrimentos? A resposta, essa é feita na pergunta 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Expiação, entretanto, é o quê? Ele vai ter um sofrimento de que maneira? Ele vai estar quitando débitos em relação a isso? Não, o animal não tem débitos a quitar, tá? Mas um animal, quando ele vem deficiente, ele nasce deficiente, ou ele passa por uma dificuldade, às vezes é por circunstância dos fatos. Às vezes, quando um animalzinho nasce com uma deficiência, vem, muitas vezes, de um problema anterior, de uma destruição daquele perispíritozinho do animal. Ora, se nós reencarnamos, quando eu tenho um problema, de repente eu fumo demais, eu me meto com cigarro, com fumo, enfim, eu não corro risco, eu não estou destruindo o meu corpo, não só físico, como o meu corpo espiritual, e aí eu posso reencarnar com um problema de bronquite, um problema de asma, um problema respiratório, porque eu destruí o meu corpo espiritual, o meu perispírito, eu reencarno dessa maneira. Existem casos relatados de gente que reencarna, tomou um tiro, e aí reencarna, tem uma marca aqui, uma mancha, algum sinal. Por quê? Foi tão forte aquilo que marcou o perispírito e quando reencarnou veio com aquela marca, com aquele sinal. Podem depois pesquisar melhor aí sobre isso. Então, para o animal, vale a mesma coisa. A diferença qual é? Ele está vindo com aquela deficiência, aquela marca, aquele problema, por uma consequência. Ele destruiu o corpo perispiritual. Nós, em relação a isso, na hora do fumo, que a gente nasce com a bronquite, a gente tem um débito maior. Porque eu sei que aquilo faz mal. Deu para entender aí? Um animal não. Já não chega a ter esse problema. Então, o animal deficiente, o que acontece é isso. É uma causa e efeito das ações, das circunstâncias, porque ele vai tocando ali a vida meio sem sentido ali para ele. Mas ele vai aprendendo, vai evoluindo, ele vai passando por uma fase que é necessária. Tá ok? Falando sobre animais, quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, o tempo do nosso programa é muito curto, eu recomendo 2 livrinhos, tá? Esse aqui, Os Animais Conforme o Espiritismo, um estudo onde Allan Kardec aborda o assunto Os Animais. O autor é o Marcel Benedetti. Livro muito bom, vale a pena vocês conferirem aí. Um outro livro,
animais nossos irmãos. Eurípides sei lá, não sei o nome. Animais têm alma, evoluem. Para onde vão depois da morte? Sentem emoções, reencarnam. Por que sofrem? As respostas a estas e muitas outras questões você encontra nesse livro. Estou botando aqui, ó, para você dar uma olhada. Tá legal? Então vale a pena conferir sobre isso. Outra pergunta que foi enviada. Cadê? Os animais são espíritos inferiores neste mundo para desenvolver, algo mais em relação aos domésticos, o cão e o gato. Pelo que eu entendi, se o cão e o gato, ele é um animal que está num grau de evolução espiritual maior do que, por exemplo, um rato, um outro bicho qualquer, tá? Eles têm também essa escala de evolução. Nesse livro aqui, nesses dois livros aqui, eles falam sobre isso. Mas tem sim um grau de evolução, um grau de progresso. Tá ok? Vamos lá, outra situação aqui. Como fica a situação dos animais com deficiências? Existem encarnações para os animais? Existem. O animal, ele reencarna e reencarna e reencarna. Já falamos num programa anterior que às vezes um próprio bichinho de estimação seu que morreu, ele lá na frente, porque o animal de estimação, ele não precisa ficar numa zona de umbral, numa zona de sofrimento. Por quê? Porque ele não fez aquelas coisas de uma maneira intencional, ele não agiu com maldade, né? Então ele não tem uma quitação muito grande para fazer. Então eles vivem na erraticidade. Erraticidade é o quê? No mundo espiritual, e reencarnam numa velocidade mais rápida. E não raro ele reencarna e volta a se encontrar com o próprio dono numa outra encarnação. A gente já gravou um programa sobre isso, dos animais. Depois vocês procurem por aí, tá legal? E no Psicografias de Amor a gente também colocou uma psicografia sobre isso. Vamos ver outra dúvida aqui. Animais sofrem a dor da evolução, segundo os espíritos, tal. Tá. Em relação às pessoas deficientes, né? Aí agora foi sobre as pessoas deficientes. Qual o caso do resgate de quem cuida desse doente? Ok. A pessoa reencarnou, deficiente, tá com uma doença, tá com um problema, né? Enfim, comentamos no programa anterior. É um resgate? É sim. Legal, falamos sobre isso. E qual é o resgate e o que eu tenho a ver com isso? Que eu tive um parente, um filho, um pai, um irmão que se tornou deficiente. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu aqui nessa história, você também está fazendo um resgate. Pode ter certeza disso. Talvez você não tenha contraído um débito tão grave em relação àquele cara que nasceu deficiente. Mas, muitas vezes, você pode ter tido uma participação naquilo. Vou dar um exemplo. A gente falou sobre suicida, né? Na semana passada. Então, imagina que de repente aquele cara se suicidou, né? Contamos o caso do Chico Xavier, que reencarnou, onde ele não teria condições de se suicidar mais. E de repente eu estou sendo o pai daquela pessoa que está ali. Muitas vezes essa pessoa que voltou como pai daquele que está cuidando e que está criando, na vida anterior, quando ele falou assim, a vida não presta, eu estou a fim de me matar, eu estou a fim de acabar com a minha vida. E de repente, você foi aquele cara que falou, quer saber? Faz mesmo, se mata mesmo, pula lá do precipício mesmo. Você não se suicidou. Ok. Mas você não teve uma participação decisiva. Você não teve ali enfim, uma participação para que aquilo acontecesse? É claro que tem. Tudo bem, você não se suicidou, mas você contribuiu com aquilo. Você botou lenha na fogueira. Então, é comum nessa hora, e eu estou citando um exemplo. Não estou dizendo que todos os casos são assim, por favor. Mas estou citando um exemplo. Então pode acontecer sim. Tá ok?
Eu espero ter conseguido aí dar os esclarecimentos, tá bom? E semana que vem tem mais, tá legal? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!